O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebeu. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do Pai que está nos céus. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de mais uma terça-feira nos reunir para celebrar a misericórdia de Deus. Hoje nós temos a alegria, de estar conosco o Padre Alexandre. O Padre Alexandre é filho de Juazeiro do Norte e é padre na Diocese de Bragança, em São Paulo. Então, Padre, seja bem-vindo entre nós, que alegria a sua presença conosco nesta noite de terça-feira. Esteja em casa, se sinta em casa. Mais uma terça-feira que o Senhor nos reúne para esse momento de catequese também, de entendimento, experimento da palavra de Deus. Termos uma oportunidade de fazermos uma experiência com a palavra é ter o entendimento de que a nossa vida vai sendo movida e vai sendo movida da maneira correta. Conduzir a nossa vida pautando-a na palavra é a certeza de que nós não vamos dar passos errados. E o Senhor tem nos dado a graça a cada terça-feira de nos reunirmos para também fazermos uma partilha da sua palavra. Nós queremos crescer na palavra de Deus. Você quer crescer na palavra, sim ou não? Então diga comigo: Senhor, dai-me a tua palavra, e eu abro meu coração e eu a acolho. Aplaudo o Senhor pela palavra proclamada entre nós. Nós acompanhamos as leituras da liturgia da palavra e ela nos coloca diante da vontade de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós acompanhamos um discurso de Moisés. Moisés, que era a boca de Deus para o povo. Na outra semana e semanas anteriores, nós temos trabalhado muito a figura de Moisés, esse homem humilde que sabe escutar, e por saber escutar, ele também sabe direcionar.
E hoje nós escutamos mais uma vez um discurso de Moisés para o povo. Mas é um discurso, meio que de despedida, mas é também um discurso de esperança. Ele motiva a vida do povo que vão atravessar o Jordão para tomar posse da terra prometida, agora liderado por Josué. E é muito interessante que Moisés, nesse discurso de despedida, ele vai trazendo ao coração do povo muitas palavras de esperança, palavras de motivação, palavras de esperança. E essas mesmas palavras trazidas para Moisés, ou ditas por Moisés para o seu povo naquela época, são as mesmas palavras que o Senhor nos traz nessa noite, porque no caminho da vida nós também estamos em busca da nossa terra prometida. E há momentos que são muito delicados da nossa vida, há momentos muito tensos que nós vamos nos cansando, que vai batendo a tristeza, o cansaço vem, a gente vai perdendo a esperança, às vezes aquele sentimento que nos faz querer desistir, de não querer mais continuar, e a gente vai alimentando isso muito dentro de nós. Moisés traz esta palavra de Deus da parte do Senhor para o povo, mas animando a vida do povo, trazendo palavras fortes para que o povo não se abata, porque Deus está presente. Deus caminha conosco e Ele vai nos ensinando a superar cada situação da nossa vida, mesmo quando elas são tão difíceis, mesmo quando nós temos que passar por aquelas situações tão dolorosas da vida da gente. Como o salmista diz: ainda que eu tenha que passar pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. E essas são as palavras trazidas por Moisés ao coração do povo. São essas palavras que Moisés alimenta o seu povo para levantar a cabeça e continuar o caminho. Ele está dizendo a mesma coisa para nós nessa noite. Talvez muitos de nós que estamos aqui também estejamos passando por situações muito difíceis na nossa vida. Muitos de nós, talvez aqui nesse lugar, estejamos pensando que as coisas não vão dar certo na nossa vida, que nós não vamos conseguir chegar ao nosso objetivo, que nós não vamos conseguir passar por essa tempestade. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para também alimentar o teu coração dessa esperança. Deus está conosco, Ele permanece conosco. E o Senhor vai dizendo, como disse ao povo através de Moisés: não tenha medo, coragem, levante a cabeça, porque eu caminho convosco. Eu caminho convosco. E com essas palavras, o Senhor também vai animando o nosso coração. À medida em que nós vamos trazendo para nós a palavra, à medida em que eu vou deixando Deus falar, e eu vou permitindo que a sua palavra chegue ao meu coração, nós vamos também passando por esse processo de motivação na nossa vida. A palavra de Deus também é para nos motivar. A palavra de Deus é também para nos levantar. É para dizer: olha, mesmo que você esteja no sofrimento, paciência, acalma teu coração, nada de desespero. Deus está conosco e Ele não vai nos desamparar. Deus não vai te desamparar na tua luta. Deus não vai te deixar sozinho nas situações em que você está vivendo. Ele é presença constante na nossa vida. Mas o Senhor, Ele também nos convida a termos um coração dócil, um coração aberto para acolher essa palavra, não apenas como tantas palavras que nós escutamos, mas uma palavra que faz o diferencial na nossa vida, uma palavra que nos levanta, uma palavra que nos faz entender que a vida é cheia de lutas mesmo,
que a vida não é somente flores, há também os espinhos. O caminho nem sempre é reto, há ladeiras também. No nosso caminho há montanhas, nem sempre o caminho é reto, e às vezes a gente cansa. Mas nós, quando estamos ancorados em Deus, sabemos que Deus nos fortalece. Quando eu estou em Deus, eu sei que mesmo diante do cansaço, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque o Senhor caminha comigo. E quando eu não puder, e quando as minhas pernas não derem mais, o Senhor pega na minha mão e me ajuda a caminhar, e me ajuda a conduzir. Quando eu estou perdido, sem horizontes, sem saber para onde ir, parece que tudo está escuro, eu olho de um lado e para o outro, eu não consigo saber nem ver para onde caminhar. Há momentos assim, mesmo quando eu estiver, a esperança de Deus em mim vai determinar que Deus vai vir e vai me ajudar também a conduzir a minha história. Quando eu tenho um coração dócil, eu vou entendendo. O homem de coração humilde, de coração dócil, é um homem e uma mulher que cresce no caminho de Deus. Por isso que no evangelho de hoje, Jesus, quando responde algumas questões que são colocadas, ele propõe que nós tenhamos um coração de criança, que nós tenhamos docilidade, que nós tenhamos um coração aberto para acolher o que Deus propõe para nós. Se nós não temos um coração humilde, a palavra nunca vai habitar. A palavra não habita no coração orgulhoso. A palavra não chega no coração fechado. Por isso que Jesus propõe hoje no evangelho que nós cultivemos um coração simples, um coração humilde, um coração aberto, que nós não tenhamos outras pretensões senão nos deixar conduzir pela palavra. Moisés, quando fala ao povo, Moisés também fala nessa mesma perspectiva, lembrando o povo para que não se deixe se perder em suas próprias vontades, porque esse é o grande perigo que nós corremos. Moisés alerta o povo: vocês vão passar o Jordão e Deus vai contemplar as vossas vidas com a terra que Ele prometeu. Agora não esqueçam, permaneçam na humildade, permaneçam na fidelidade, permaneçam no caminho do Senhor, porque no dia em que nós saímos do Senhor, nós nos perdemos, nós saímos do caminho, nós saímos do rumo, e a gente acaba entrando em veredas que nos leva a tantos lugares que trazem prejuízos para a nossa vida. Hoje no evangelho, Jesus também propõe a mesma coisa. Quando ele é indagado sobre quem é o maior no reino dos céus, sabe aquele sentimento que é próprio da condição humana? Aquele sentimento de vanglória, de querer ser mais do que os outros, ou ter tantas pretensões que fogem daquilo que Deus propõe para nós. Aí Jesus diz: olha, o maior é aquele que se faz menor. Quem quer ser grande no reino tem que ser pequeno. Quem quer ser o mais importante tem que se achar o mais insignificante. Com isso Jesus está dizendo justamente isso. Ele só pode habitar à medida em que nós vamos tornando o nosso coração dócil, à medida em que nós vamos permitindo Ele entrar na nossa vida. Deus cresce em nós à medida em que a sua palavra chega e nos leva a um processo de conversão, um processo de mudança de vida. De nada vale entrarmos na herança de Deus ou recebermos a terra prometida se nós não temos um coração capaz de fazer com que essa terra seja para nós sempre o lugar de Deus. No teu coração, Deus precisa sempre ocupar um lugar. Deus sempre precisa estar presente na minha vida. Não é quando eu estou nos apuros, não é quando o sapato aperta, não é quando eu estou nas ventanias e nem nas tempestades. Deus precisa estar presente todos os dias.
Eu preciso lembrar. E quando é que eu lembro, Padre? Quando eu tenho um coração humilde. Quando eu tenho um coração pequeno, como o Evangelho de hoje nos fala. Como nós nos comportamos no reino como crianças. As crianças que não precisam de muito para expressar a sua verdadeira felicidade. As crianças que não têm as malícias que nós adultos vamos adquirindo na história da nossa vida. Mas Jesus nos convida nessa noite a permitir que a sua palavra possa também fazer em nós um processo de restauração, de purificação. E eu me pergunto a partir de tudo isso, se verdadeiramente a palavra de Deus está chegando e mudando a minha vida, aonde eu estou permitindo, ou aonde Deus está habitando dentro de mim. Deixemos nessa noite, através da liturgia da palavra, que o Senhor nos encha da sua esperança, que Ele fortaleça a nossa vida, e que ao sairmos daqui nessa noite, nós saiamos levando sentimentos de esperança, sentimentos fortes, de motivação, de estímulo, para continuar a nossa história de vida, sem esquecer o Senhor, sem esquecer a sua voz dentro de mim. Nós não podemos ficar surdos para o Senhor, senão nós nos perdemos na vida. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos, na escuta desse Deus que fala, desse Deus que vem, desse Deus que prescruta o meu coração, que tem o entendimento de tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu tenho sentido. E Ele vai se aproximando com ternura, e Ele vai dando oportunidades. Nós nunca podemos perder a experiência desse Deus no nosso cotidiano. Sempre lembrar, em todas as circunstâncias, Deus está. E quando a gente pronuncia isso, quando a gente tem essa clareza, filhos, o desespero nunca vai dominar a nossa vida. Quando eu tenho a clareza que Deus está comigo, o desespero até pode bater, mas ele não domina, porque logo me vem o entendimento do Espírito de que Deus está. E quando Deus está, a graça habita. Nós nunca vamos nos perder nos conflitos da vida se tivermos essa clareza. E aí a gente vai, a partir daí, abrindo o coração, invocando o Senhor, deixando Ele agir, e o Senhor vai abrindo os caminhos, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai clareando aquilo que está obscuro, Ele vai abrindo os nossos horizontes, e a gente vai passando, até chegar ao objetivo traçado por nós. Nessa noite, nós queremos nos apossar desta palavra. Senhor, vem trazer a nós essa esperança que eu preciso, essa confiança de que Tu estás comigo nas minhas lutas, nas adversidades que têm me chegado. Senhor, me dai a graça nessa noite desse entendimento de que Tu estás comigo. Fecha os teus olhos por um momento, coloque a mão no teu coração e deixe que essa palavra ela vá ocupando o teu coração. O Senhor te pede um coração humilde nessa noite, um coração de criança. O Senhor nos convida a não nos alimentar do desespero, dos medos, mas que nós tenhamos esperança. E quantos de nós aqui viemos ou chegamos aqui nesse lugar vitimados pelo desespero? Quantos aqui nessa noite estão tocados por situações tão difíceis, que chegaram aqui tão desacreditados? Olha o que o Senhor está dizendo: esperança, filho, levanta sua cabeça, filha, tudo vai dar certo. No fim de tudo, tudo dá certo. Ele está contigo, Ele conhece o teu coração, Ele sabe da tua dor, mas a tua dor e o teu sofrimento não são maiores do que
a graça de Deus. Os nossos problemas não são maiores do que a graça de Deus.